Fala galera, professora Hanna falando aqui do canal Age Estudo. Galera, estamos aqui para mais uma aula que vai ajudar você a passar no concurso que você sempre sonhou. Bom, a nossa aula de hoje é sobre funções da linguagem. O que você precisa saber sobre isso? Primeiro, para você dominar esse tema, você tem que ter em mente o processo da comunicação. Como funciona a comunicação? A comunicação funciona com alguns participantes. Então a gente tem um emissor que vai mandar uma mensagem para um destinatário. Essa mensagem vai ter um assunto, né? O seu assunto, o seu tema principal, e vai via algum canal e com algum código, ok? Então, esses são os participantes. O emissor, um destinatário que recebe a mensagem, que é o que vai. Essa mensagem tem um assunto, ela vai via um canal e por meio de um código, ok? Então, esses são os participantes. Cada função, essas funções são baseadas nos estudos de Jacobson. Essas funções vão centrar-se na relevância que cada um desses personagens tem dentro de um texto, tá bom? Então, por exemplo, uma função centrada no emissor, a gente vai chamar de função emotiva. E por que emotiva, professora? Porque ela vai se pautar nas emoções, nas singularidades desse emissor. Quais são os textos em que esse emissor vai ficar mais, essa função vai ficar mais relevante, né? Vai aparecer mais? Textos poéticos, né? Poesias que vão falar do próprio eu, autobiografias, diários, depoimentos. Toda vez que um texto se basear muito em quem escreveu, nas emoções desse eu, a gente vai ter em relevância a função emotiva. Segundo, com relação ao destinatário, textos que tentam buscar esse receptor, né, que vão focar nesse destinatário. E que textos são esses? Textos publicitários, né, publicidade, que vai mirar aí num público-alvo. Discursos políticos, que objetivam no convencimento, né, das pessoas. A gente vai ter conselhos, perguntas, ordens, textos em que fique claro aí a importância desse destinatário, ok? E que função é essa? Função conativa ou apelativa. Nesse segundo nome, apelativa, já mostra pra gente esse foco no destinatário. Além disso, temos a função que foca na mensagem. Essa função que foca na mensagem, a gente vai chamar de função poética. Ela vai estar preocupada com a organização da mensagem. Como essa mensagem foi organizada, foi preparada. E aí, que textos vão ter isso? Literatura de forma geral. Que a literatura não importa só o que é dito, mas o como é dito. Como aquilo é floreado. Como há um trabalho com a linguagem. Textos poéticos, especialmente, por isso que o nome da linguagem, da função é função poética. Então, textos poéticos, textos que se preocupam com o formato, com a forma. Até a publicidade entra, porque muitas vezes a criatividade, a forma como a publicidade é feita, que faz ela ganhar destaque. Tudo bem? Além disso, temos a função focada no próprio assunto da mensagem. Essa função, a gente vai chamar de informativa ou referencial, ela é objetiva porque ela vai focar no assunto. Que textos são esses? Ensaios, textos científicos, livros didáticos, redação de leis, porque são textos focados naquele assunto, em objetivamente passar e transmitir aquele assunto, somente isso. Não preocupado com o floreio, de como a mensagem foi escrita, mas em passar, transmitir uma informação. Por isso que a gente chama de função informativa. Tudo bem? Além disso, temos a função focada no canal. E difícil, como assim, Hanna? Uma função focada no canal, que a gente vai chamar de função fática. Essa função é aquela que, num concurso público, você vai observar o texto que vai estar testando o canal. Então, por exemplo, se tiver uma conversa, um quadrinho, por exemplo, com a conversa de duas pessoas ao telefone e uma fala alô, esse alô tá testando esse canal, tá dizendo pro outro que tem alguém na linha e esperando que esse outro se identifique ou diga o que quer. Então, alô. Ou quando numa conversa, por exemplo, as pessoas vão falar assim, né, sabe, tá me entendendo?
Isso, né, não é, sabe? São marcadores oracionais que estão testando o código para ver se esse código está funcionando, se a pessoa está escutando, né, se está prestando atenção. Então, toda vez que você vê essas palavrinhas que testam o canal, a gente vai estar diante da função fática, que é a função focada no canal. E por último, a gente tem a função focada no próprio código, ou seja, quando a língua é usada para falar sobre a própria língua, quando um código é usado para falar sobre ele mesmo. Onde que vai estar presente a função metalinguística, que o nome dela é função metalinguística? Nos dicionários, porque são livros com palavras que explicam o significado de palavras. Observem, há um movimento para dentro. Então, palavras explicando palavras. Ou, por exemplo, gramáticas. As gramáticas são livros que tentam explicar com a língua o uso da própria língua. Então, é a língua explicando a língua, ou seja, o código falando dele mesmo. Então, essa é a função que vai focar no código. Então, gramáticas, dicionários, até alguns livros didáticos, quando explicam algum fenômeno linguístico, porque eles estão usando a língua para explicar esse fenômeno. Então, é isso, meus amores. Na verdade, todas as funções aparecem num texto. Só que a gente está pensando, para saber qual é a função, a gente vai ter que pensar em qual está mais evidente. E aí é baseado no personagem mais evidente que a gente vai ter a função da linguagem escolhida naquele texto. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Assistam mais vídeos do nosso canal ativando o sininho, curtam e compartilhem, porque isso ajuda a gente aqui. Um beijo, até a próxima!